Catequese de hoje, sempre na temática curar o mundo, é a subsidiariedade e virtude da esperança. Cari fratelli e sorelle, Não ocorra tão sembra forte. che il tempo Parece que o non è tempo tanto buono. não está tão Ma bom. vi dico buongiorno lo Mas eu stesso. digo da mesma maneira, bom dia. Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, Para sairmos melhores che de uma è una crise como a crisi atual, sanitaria, que é uma al crise tempo de stesso saúde e ao una mesmo crisi tempo sociale, politica, social, economica, política e ognuno di econômica, noi è chiamato ad assumersi la cada sua um de nós é parte chamado a di assumir a sua parte responsabilità, de cioè responsabilidade, condividere isto é, le partilhar a responsabilità. responsabilidade. Dobbiamo rispondere non Devemos solo responder come não só persone como singole, indivíduos, ma anche a partire dal mas nostro também a gruppo di partir do próprio appartenenza, grupo de dal pertença, ruolo che abbiamo nella società, do papel dai que nostri desempenhamos na principi sociedade, e, se dos siamo nossos credenti, princípios e, dalla se formos fede in crentes, Dio. da nossa fé em Deus. Spesso però molte persone Contudo, non às vezes, possono muitas pessoas não partecipare podem alla participar na ricostruzione del bene reconstrução do bem comune comum perché sono emarginati, porque são sono marginalizadas, esclusi, são excluídas, sono ignorati. são ignoradas. Certi gruppi sociali non riescono Certos grupos a sociais são contribuire incapazes de perché contribuir, soffocati economicamente porque são asfixiados o economicamente politicamente. ou politicamente. In alcune società tante persone Em algumas non sono sociedades, muitas liberi pessoas di esprimere la não propria são fede, livres de i expressar a propri sua fé valori, e os le seus proprie valores. idee. Se le esprimono con Se, libertà, se expressam com vanno a liberdade, carcere. vão para a prisão. Altrove, specialmente nel mondo Em outros occidentale, lugares, especialmente no molti mundo autoreprimono ocidental, muitos le proprie reprimem as próprias convizioni convicções etiche e religiose. éticas ou Ma religiosas. così non si può uscire dalla crisi. Mas assim não se pode sair O da crise. comunque Ou, non si contudo, può uscire migliori. não podemos sair melhores, Usciremo in peggio. vamos sair piores. Affinché tutti possiamo partecipare alla cura Para que todos possamos participar do cuidado e na regeneração dos nossos povos, é justo que todos tenham os recursos adequados para o fazer. Após a grande depressão econômica de 29, o Papa Pio XI explicou a importância de uma verdadeira reconstrução, o princípio de subsidiariedade. Esse princípio tem um duplo dinamismo, de cima para baixo e de baixo para cima. Talvez não entendamos o que significa isso, mas é um princípio social que nos faz mais unidos. Procurarei explicar. Por um lado, especialmente em tempos de mudança, quando indivíduos, famílias, pequenas associações ou comunidades locais são incapazes de alcançar os objetivos primários, então é justo que os níveis mais elevados do corpo social, como o Estado, intervenham para oferecer os recursos necessários para prosseguir. Por exemplo, devido ao lockdown causado pelo coronavírus, muitas pessoas, famílias e atividades econômicas encontraram-se e ainda se encontram em sérias dificuldades, porque as instituições públicas procuram ajudar com intervenções apropriadas, sociais, econômicas, de saúde. Esta é a função do que eles devem fazer. Mas, por outro lado, os vértices da sociedade devem respeitar e promover níveis intermédios ou menores. Com efeito, é decisiva a contribuição de indivíduos, famílias, associações, empresas, todos os organismos intermédios e até das igrejas, com os próprios recursos culturais, religiosos, econômicos ou de participação cívica,
eles revitalizam e reforçam o corpo social. Isto é, há uma colaboração do alto para baixo, do Estado ao povo, e de baixo para cima. A instituição do povo para o alto. Este é o exercício, esse é o exercício do princípio de subsidiariedade. Cada um deve ter a oportunidade de assumir a própria responsabilidade nos processos de cura da sociedade da qual faz parte. Quando se ativa algum projeto que direta ou indiretamente diz respeito a determinados grupos sociais, esses não podem ser excluídos da participação. Por exemplo, o que você faz? Eu vou trabalhar pelos pobres. Que bom! O que você faz? Eu ensino aos pobres, eu digo aos pobres o que eles devem fazer. Isso não. O primeiro passo é fazer com que os pobres nos digam como vivem, o que eles têm de necessidade. Deixe que todos falem. E assim funciona o princípio de subsidiariedade. Não podemos deixar fora a participação essas pessoas. A sua sabedoria não pode ser posta de lado. Infelizmente, essa injustiça ocorre muitas vezes onde se concentram grandes interesses econômicos ou geopolíticos, tais como certas atividades de mineração em determinadas partes do planeta. As vozes dos povos indígenas, suas culturas e visões do mundo não são consideradas. Atualmente, esta falta de respeito pelo princípio da subsidiariedade propagou-se como um vírus. Pensemos nas grandes medidas de ajuda financeira implementadas pelos Estados. Ouvimos mais as grandes empresas financeiras do que as pessoas ou aqueles que movem a economia real. Ouvimos mais as empresas multinacionais do que os movimentos sociais. Falamos em dialeto cotidiano? Se ouve os poderosos e não os fracos. E esse não é o caminho. Não é o caminho humano. Não é o caminho que nos ensinou Jesus. Não é o princípio de subsidiariedade. Assim, não permitimos que as pessoas sejam protagonistas do próprio resgate. No subconsciente coletivo de alguns políticos, digamos assim, ou de alguns trabalhadores sociais, tem esse lema: tudo para o povo, nada com o povo. Do alto para baixo, mas sem ouvir a sabedoria do povo, sem fazer atuar essa sabedoria na resolução de problemas, nesse caso, para sair da crise. Ou pensemos também na forma de curar o vírus. Ouvimos mais as grandes empresas farmacêuticas do que os profissionais da saúde, que estão na linha de frente nos hospitais ou nos campos de refugiados. Esse não é o caminho certo. Todos devem ser ouvidos. Todos. Aqueles que estão no alto, aqueles que estão embaixo. Para sairmos melhores de uma crise, o princípio da subsidiariedade deve ser implementado, respeitando a autonomia e a capacidade de iniciativa de todos, especialmente
dos últimos. Todas as partes de um corpo são necessárias. E como diz São Paulo, Nós ouvimos as partes que podem parecer mais frágeis e menos importantes são, na realidade, as mais necessárias. À luz dessa imagem, podemos dizer que o princípio da subsidiariedade permite a cada um assumir o seu próprio papel no cuidado e destino da sociedade. Atuar o princípio da subsidiariedade dá esperança. Esperança num futuro mais saudável e justo. E esse futuro vamos construir juntos, aspirando a realidades maiores, alargando os nossos horizontes ideais. Ou juntos, ou não funciona. Ou trabalhamos juntos para sair da crise, todos os níveis da sociedade. Ou não sairemos jamais. Não funciona. Sair da crise não significa dar uma pintura para a situação atual, que pareçam mais justas. Sair da crise significa mudar. A verdadeira mudança fazem todos. Todas as pessoas que fazem parte do povo. Todos. Todas as profissões. E todos juntos. Todos em comunidade. Se não fizerem todos, o resultado será negativo. Numa catequese anterior, vimos que a solidariedade é a saída para a crise. Ela une-nos e permite-nos encontrar propostas sólidas para um mundo mais saudável. Mas esse caminho de solidariedade precisa da subsidiariedade. Alguém poderia falar mais? O senhor hoje está falando de palavras difíceis. Por isso procuro expressar e explicar o que é. Solidariedade que precisa da subsidiariedade. Com efeito, não há verdadeira solidariedade sem participação social, sem a contribuição de organismos intermédios, sem a contribuição das famílias, sem a contribuição das associações, sem a contribuição das cooperativas, das pequenas empresas, expressões da sociedade civil. Todos devem contribuir, todos. Tal participação ajuda a prevenir e corrigir certos aspectos negativos da globalização e da ação dos Estados, assim como acontece no cuidado das pessoas atingidas pela pandemia. E essas contribuições, a partir de baixo, devem ser encorajadas. Quanto é bonito ver, somente um exemplo, ver o trabalho dos voluntários nessa crise. Voluntários que provêm de todas as partes sociais. Voluntários de famílias benestantes, de famílias mais pobres, mas todos juntos, para sair. Isso é solidariedade. E isso é o princípio da subsidiariedade. Durante o lockdown, nasceu espontâneo o gesto de aplaudir. O aplauso para os médicos, enfermeiros e enfermeiras, como sinal de encorajamento e esperança. Tantos arriscaram a sua vida e deram a sua vida. Estendamos esse aplauso a todos os membros do corpo social, a todos, pela sua valiosa contribuição, por menor que seja. Mas o que poderá fazer aquele
ouça, dar espaço para trabalhar. Consulta-o. Applaudiamo gli scartati. Aplaudamos os descartados. Que essa cultura classificam como descartados. Isto é, aplaudamos os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Vamos aplaudir os trabalhadores, todos aqueles que se põem ao serviço. Todos colaboram para sair da crise. Mas não nos limitemos apenas aos aplausos. A esperança é audaz. Por isso, encorajemo-nos a sonhar alto. Irmãos e irmãs, vamos aprender a sonhar alto, em grande. Não vamos ter medo de sonhar, procurando os ideais de justiça e amor social que provém da esperança. Não procuremos reconstruir o passado. Passado é passado. Esperam coisas novas. O Senhor nos diz, é uma promessa, eu farei coisas novas. Vamos nos encorajar de sonhar em grande, com esses ideais. Não procuremos reconstruir o passado, especialmente o que era iníquo e já doente, que eu já nomeei como injustiça. Construamos um futuro onde a dimensão local e global se enriqueçam mutuamente. Cada um pode dar a sua participação. Cada um deve dar a sua contribuição da sua cultura, da sua filosofia, do seu modo de pensar. Onde a beleza e a riqueza dos grupos menores e também dos grupos descartados possam florescer a beleza. E onde aqueles que têm mais se comprometam a servir e a dar mais a quem tem menos. Muito obrigado.